Fala pessoal, a Pondé, ele foi no programa do Flow e o Igor e o Pondé eles chegaram numa discussão que eu levantei algum tempo atrás, pessoalmente, com alguns conhecidos, sobre debates em podcasts, não só em podcasts, mas vamos ver o que eles falaram e vamos fazer nossas considerações durante o vídeo, vamos ver. Tô aberto a admitir que talvez você esteja certo, ou seja, algum nível de dúvida, porra, isso aqui acaba se tornando totalmente improdutivo. Por isso que eu não gosto muito de debate. Eu não gosto muito de, assim, eu acho que eu nunca promovi um debate aqui porque é assim que eu penso. Porque, cara, isso daqui pode não ser, eu não acho que é produtivo, porque assim, a gente não chega a conclusão nenhuma e se der mole, o troço, além de poder virar uma briga, ele pode ser um programa chato que a gente vai ficar 1h30 falando da mesma coisa. Eu vejo muita gente falando em podcast, quando começa a ter debate, ou quando aparece alguém que é muito inteligente, que demonstra muito conhecimento técnico para argumentação, não só, veja bem, às vezes o cara tem um bom conhecimento para argumentação, mas não necessariamente um conhecimento sobre a causa. Mas mesmo assim ele consegue construir um bom debate, né? Sendo um bom argumentador e não necessariamente um bom conhecedor do assunto. Esse é o primeiro ponto, né? Então, tecnicamente falando, tem esse problema aí que precisa ser enfrentado. E segundo, que eu acho que, cara, debate, sinceramente, não agrega em nada, né? Você vê duas pessoas discutindo e aquilo dali vai tomando proporções desnecessárias muitas das vezes, né? Na grande maioria das vezes. Sempre não, mas boa parte das vezes que você vê um debate, sempre tem alguém que tem a incapacidade de debater de fato e começa a agredir um dos interlocutores por questões de incapacidade de discutir sobre os fatos, né? Porque muitas das vezes não tem nem conhecimento, nem capacidade de discursar, né? Não é uma pessoa bem articulada ou eloquente o suficiente para poder discutir sobre o determinado assunto que está sendo transmitido para ele, então ele não tem nem capacidade de se articular dentro daquela discussão, mesmo não tendo conhecimento prático, técnico naquele assunto de uma forma aprofundada, e também acaba perdendo essa razão, né? Não tem vontade ou essa questão de você ser limitado a uma verdade absoluta dentro da sua mente. Isso é um problema para as discussões de debates de qualquer gênero, né? Vamos ver o que mais vocês têm para falar. Sem ninguém produzir nada que quem tá ouvindo consiga de fato refletir sobre aquilo, porque não tem... Se eu tenho certeza de uma coisa, você tem certeza do contrário, pronto, fudeu. Então, eu concordo inteiramente com você nesse assunto. Inclusive, eu já tive a oportunidade de discutir isso, por exemplo, no plano da televisão, né, programas que tem debate, não tem debate. Eu acho que o debate hoje é uma espécie de fetiche, sabe? É um fetiche. É Assim, um circo, não é? É um circo. E você pode encontrar muita gente que eu não acredito, eu posso estar errado, mas que acha que quando você põe duas pessoas que têm opiniões muito distintas durante 1 hora para discutir X, sabe? Isso tem programas de TV que fazem esse tipo de coisa, que daí sai alguma coisa. Eu acho que, na verdade, talvez o efeito que um debate como esse tenha não é de produzir nenhum tipo de conhecimento. Eu acho que o efeito talvez seja aumentar o engajamento daquela marca. Para chamar atenção, exatamente. E hoje a gente vê no YouTube acontecendo isso, né? Tem alguns canais que promovem debates e boa parte do público que assiste vê e assiste e gosta desse tipo de conteúdo. É para criar engajamento, é circo, né? Porque não desenvolve algo de produtivo. Infelizmente, a nossa sociedade, a gente tem sofrido com esse problema. As pessoas procuram cada vez mais algo simplesmente pelo prazer, né? Não necessariamente para ser algo produtivo para si próprio. Marca de mídia especificamente, seja lá qual for, no sentido de que muita gente gosta do barraco, né? Que é um público específico, nem todo mundo gosta de barraco, mas tem um público que gosta de barraco e esse público circula muito pelas redes de gostar de barraco. Mas o debate enquanto tal, ele produz espessuras de ideias muito rasas, porque não dá tempo. E além disso, se você está ali para defender uma posição contrária à do fulano, e o fulano a mesma posição que você, na realidade você está numa posição de guerra o tempo inteiro. É um dos maiores problemas que eu vejo quando existem debates assim,
Porque muitos dos fatos que você pode apresentar aí é muito importante. Hoje a gente tem pouco esse viés, né, de debater baseado nos fatos. Até porque dados e fatos, eles muitas das vezes, por mais que você lembre de muitos deles, livros que você leu, artigos científicos e tudo mais, é sempre mais fidedigno quando você consegue apresentar aquilo que você está dizendo, né, de forma factível, né? Não adianta você dizer que você viu em tal lugar e não é a mesma coisa de você apresentar os fatos, os dados, ali existe isso daqui e tudo mais, né? Algumas pessoas tentam articular utilizando sempre autores e livros, né? Nome de autores e livros para defender suas ideias, aquilo que você está defendendo num debate ou até mesmo quando vai discursar sobre um assunto. É uma abordagem interessante, mas ainda assim falha, né? Porque continua sendo raso. Você está discussando sobre um assunto que você acredita, então obviamente você vai defendê-lo, né? Até porque você tem que se dispor em se colocar em uma posição que você defenda as coisas que você acredita, né? Senão você é uma pessoa vaga, né? E nesse caso os debates acabam sendo rasos, não só por esse motivo, mas um deles que eu vejo seria esse, né? E você não vai baixar a guarda. Você não vai admitir que talvez o cara tenha razão. Claro, você né? tem que produzir o tempo inteiro algum tipo de argumento para fazer com que que você consiga demover o outro. E aí, sabe, Igor, isso nos leva a uma das discussões mais antigas da história da filosofia, que é duas posições diferentes. Uma, a posição conhecida como socrática, Tá. e a outra conhecida como sofista. Tá. Eu vou falar pontualmente da diferença entre eles, não na intenção de reduzir os sofistas a bandidos, como durante muito tempo se reduziu, hoje você sabe que não é. Né? Na escola eu aprendi como bandido. É claro, tanto que tem aquele de você é um sofista, né? Você é mentiroso, está sofismando um argumento que parece que uma dedução implica na outra, mas não implica. Né? O cara é bom na arte de falar apenas. É isso aí. É claro que os sofistas, hoje a gente já sabe, que eles não eram só isso. Eles eram alguém que, de fato, negava a possibilidade de uma verdade absoluta. Eles achavam que tudo era relativo. Né? Numa linguagem atual, seria mais ou menos como dizer que se você mudar de cultura, você tem outra percepção e tal. Uhum. É mais ou menos aquele pessoal em cima do muro. A gente pode resumir de uma forma bem pobre, assim. Esse pessoal, a questão de você... tudo é relativo, né? Então você sempre... Você deve ter ouvido esse discurso recentemente do nosso presidente falando que é complicado, né? Tem muita gente que não quer dar opinião sobre o assunto e fala assim, é complicado, né? Ele acha que ele realmente precisa se colocar na posição de uma determinada pessoa para ele ter defesa dos seus próprios princípios e valores, né? E aí eu brinco de uma forma séria, que esse pensamento sofista acaba sendo uma incapacidade de você se posicionar com medo de reações adversas, né? Então, principalmente hoje nas redes sociais, né, a gente tem esse problema. Então, as pessoas têm medo de se posicionar mediante aquilo que elas acreditam, com medo de uma reação adversa, de pessoas que não pensam como você e tendenciosamente irão te criticar. Muitas das vezes, aquilo que você disse é apenas uma crença sua, uma própria opinião. Ela não necessariamente precisa de uma crítica direta à sua pessoa ou ao seu conhecimento. Simplesmente a forma de você pensar é a forma que você pretende conduzir sua vida. Não só a sua vida, mas trabalho e tudo mais, né? Então, sofista, a gente tem essa questão de sempre dizer que é complicado, sabe? É importante você ter um pensamento que você... discorre sobre outros conhecimentos para você ter uma interpretação mais... O problema é você querer ser assertivo, você sempre querer acertar, ser correto naquilo tudo que você pensa, e isso é impossível, né? Você sempre vai ter uma interpretação diferente da minha, e todo mundo depende de ser assim. É a forma mais saudável de uma sociedade ser construída. Infelizmente, existem planos educacionais, e que no Brasil já foi instaurado há alguns anos, para que as pessoas pensem sempre da mesma forma. E isso é negativo, né? Então, vamos ver o que o Messi tem a dizer. Mas a posição do Sócrates, que é considerado o pai da filosofia, de certa forma, mas isso tudo é um pouco de arquétipo, é de que a opinião errada,
quando você tem uma opinião e você está muito agarrado nela, como falam os mineiros, porque eles falam isso para trânsito, né? O trânsito está agarrado. Eu acho muito A gente fala agarrado pra tudo, na verdade. Não é só pra isso, não. Mas que bom que ele comentou isso. engraçado essa expressão. Mineiro falando é divertido. É gostoso. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, o trânsito está agarrado, né, eles falam. Então, assim, você fica muito agarrado naquela opinião tua, acaba virando uma prisão, né? E a posição do Sócrates, que deságua da famosa frase dele, quanto mais sei que nada sei, é de que se eu não posso ter a experiência de estar errado, eu, na verdade, nunca tenho nenhuma experiência de conhecimento. Ótimo, é um resumo muito perfeito sobre a questão de você ser humilde no ponto de vista de admitir que você não sabe de tudo, sabe? E as pessoas têm muito esse discurso de sempre que você levanta um fato, sempre que você levanta uma discussão, você já sabe que as pessoas são vazias e incapazes de discutirem de uma forma mais profunda, até terem a vontade ou a humildade de reconhecerem que não sabe tudo, quando elas simplesmente abnegam você o direito de discutir com elas. Talvez porque elas se acham superiores a você, talvez porque elas acreditam que ela tem um conhecimento que você não tem, mas esse conhecimento que elas têm também elas não sabem qual é, pois elas não conseguem construir uma estrutura da forma a qual consiga demonstrar para você em palavras, por escrito ou faladas, daquilo que elas pensam e da forma que elas pensam. Uma construção lógica e objetiva. Porque muitas das vezes esses discursos, e hoje na política a gente vê muito isso, esses discursos são pré-moldados para a pessoa pensar daquela forma, não necessariamente no discurso. Mas ela não sabe por que ela está discursando aquilo, nem por que ela está usando determinados jargões. Então, a gente precisa ser sempre esse tipo de pessoa, acreditar que a gente não sabe o suficiente, para a gente sempre achar motivos para continuar sabendo cada vez mais, descobrindo mais realidades para que a gente possa fazer um compilado disso e nos tornar pessoas melhores no sentido do conhecimento, de nos desenvolvermos de uma esfera mais matricial e não simplesmente vetorial, né? E, portanto, se o conhecimento, aquilo que a gente chama de conhecimento, nada mais é do que uma artimanha retórica, que é essa arte de você convencer o tempo inteiro, e no fundo não tem nada sendo ali, não está se querendo chegar a nada, a não ser um arranjo de alguma forma. Então, a posição socrática, por que os sofistas também eram filósofos? Mas por que a filosofia acabou ficando associada ao Sócrates? Porque no conhecimento, o erro é fundamental. E eu conheço uma galera que... Você tem que estar disposto a errar, né? Para você saber mais. Então e aí nessa tendência você pensar que é um loop infinito, né? Você está sempre errando, acreditando que você precisa errar para você saber mais, para você aprender e errar, aprender e errar. Então você sempre aprende com determinado erro, não necessariamente cometendo os erros, mas até numa consciência científica, em determinado ramo científico, você vê descobertas de outros autores para você entender o erro que ele cometeu e a partir dali começar a raciocinar de uma forma determinada diferente, né? Entender que aquilo já foi tentado e que você realmente não precisa novamente passar por aquele erro ou até mesmo acreditar numa verdade que aquilo que foi provado o contrário já não é mais verdade, né? Então é um pensamento reflexivo complexo, mas que a gente precisa cada vez mais continuar desenvolvendo essa capacidade da pessoa que pergunta com o intuito de querer saber a resposta e não simplesmente perguntar com o intuito de esperar que a pessoa saiba uma resposta que você não sabe e que você simplesmente vai ignorar, né? E, parece, não dá pra afirmar, mas parece que o cara se sente libertado pela certeza. E eu acho que é exatamente... Nossa, tá travando o vídeo. Exatamente o contrário, cara. Quanto mais certezas eu tenho, e não são, na verdade, acho que quase nenhuma, eu me sinto muito mais livre quando eu não tenho certeza. Porque Sei. eu me sinto aberto
a ouvir o teu ponto de vista aí, o dele, o dele e o dele. E isso tem o potencial, cheguei a essa conclusão, não sei nem como, mas isso tem o potencial de me tornar uma pessoa que é capaz de considerar mais possibilidades. Ter uma certeza sobre qualquer coisa, e aqui eu posso incluir até a fé religiosa, não consigo me sentir mais livre, sabe? Pelo contrário, eu me sinto mais preso. Porque, vamos lá, a partir daquele momento que eu tenho certeza de alguma coisa, eu vou lutar para defendê-la até o fim e tudo que vem, o que é contrário, o que foge um pouco, já não serve para mim. Então, eu não acho essa posição muito inteligente do ponto de vista da evolução do raciocínio mesmo, humano. Sabe? Porque você não consegue experimentar, né? Cara, Experimentar, eu digo, a ação de uma ideia na sua cabeça. a possibilidade de que talvez aquilo ali não seja verdade. Ó, Que vídeo, que corte foda do Flow. Eu não vi esse podcast, mas é sempre bom quando você tem uma capacidade, que você tem uma conversa em que as pessoas começam a refletir sobre determinados assuntos, que eles parecem ser tão amplos, mas ao mesmo tempo eles são assuntos tão básicos, sabe? É uma estrutura tão primordial, assim, para você precisa entender essas coisas para você se desenvolver em qualquer ramo da sua vida. Eu sou da galera da TI, mas amo filosofia e acredito que a filosofia é a estrutura base para todos os outros conhecimentos, todas as outras faculdades que você possa estudar, tudo quanto é tipo de conhecimento que você vai desenvolver. A filosofia ela traz essa importância da reflexão, sabe? E essa estrutura, isso que eles estão discutindo é muito bom, cara, muito bom mesmo. de vez em quando vem uns religiosos aqui, pastores, ou sei lá. Vem uns caras aqui. E aí sempre rola uma parada que não é tão na cara, talvez não seja nem a intenção deles, mas eu me sinto meio numa posição de, putz, cara, eu acho que esse cara tá tentando me converter. E assim, cara, eu vou te falar de coração, eu queria, porque, não sei, cara, eu acho que a gente saber o que acontece depois que morre, com toda essa certeza que eles têm, parece ser libertador. Só que, pô, pra mim, não é uma... Eu não consigo fazer isso de mentirinha, sabe? Sei. E eu consigo imaginar e eu consigo propor, inclusive, situações ou cenários que talvez aquilo ali não seja verdade, sabe? Eu consigo imaginar uma realidade que aquilo não é verdade. Só de imaginar essa realidade, eu acho que isso me impede de ser, por exemplo, um cristão de verdade, sabe? Ainda que exista a racionalidade, fala-se muito sobre isso no meio cristão hoje, da fé racional e tal. Sei. Mas eu não consigo atingir isso, porque toda vez eu consigo... não é nem checkmate, mas pôr em xeque Sei. alguma coisa. E esse cheque é suficiente para não me sentir à vontade de, sabe, embarcar nessa. A religião, a fé, ainda que algumas pessoas tenham uma fé, um tipo de fé que pode encantar a vida, né? No sentido de pessoas que você vê que são movidas por uma fé gigantesca e escrevem livros maravilhosos. Isso que ele está falando é uma coisa muito interessante. Ele começou a abordar e eu queria dar minha opinião antes que ele falasse alguma coisa, até para eu não ser influenciado a dizer alguma coisa que já na linha dele, né? Mas não que eu acredito que vá acontecer. Mas o que é curioso sobre essa questão da religião para muitos é propósito, né? Para muitos é encontrado um propósito nisso e uma forma de pensar. Como o Igor disse, né? Para ele é difícil porque ele gosta dessa capacidade reflexiva sobre as coisas. Ele faz perguntas e espera respostas não deterministas, mas respostas que ele tende a discordar, né? Ele é um elo do caos discordante de toda no meio dessa tanta certeza que existe quando você afirma uma coisa como determinística, né? Aquilo dali e pronto, acabou. E não necessariamente, né? Então, mas não, veja bem, não existe um mal em si assim, né? O que o Igor faz, ele até tenta falar com bastante cautela sobre isso, é porque não existe um mal em pensar nisso, né? Ele
da forma como ele pensa, da forma como ele é, né, ele aprendeu a gostar de ser assim, da vida que ele tem e a forma de pensar e as pessoas com a qual ele discute, conversa, acaba facilitando a forma dele pensar em ter essas abordagens que ele tem no Flow Podcast. E aí é muito importante porque quando ele cita isso sobre a religiosidade, é mais ou menos uma questão sobre. Entra um pouco na questão do debate que eles estavam falando um pouco antes. Porque você tem uma crença e aquela crença faz com que você leve você a defendê-la independente daquilo que você vai ouvir que te contradiga. Entendeu? Que irá te contradizer, de alguma forma você mesmo tenha argumentos que contradizem um ao outro, você precisa corroborar com a sua consciência para que aquilo que você discursa seja real, seja verdade, sabe? Você precisa, isso é muito importante. Isso eu ouvi do meu irmão que é professor de história. Ele falou uma coisa muito interessante uma vez. Uma das artes de quando você vai contar a história é que você precisa acreditar naquela versão da história, porque senão você não vai passar credibilidade naquilo que você está contando, né? E isso é muito importante, isso que eles estão falando aí. Vamos ver o que o Panda tem para falar. E que até fazem bem quando você lê. Filósofos, certo? inclusive, né? Tem figuras assim. Agora, a fé, a religião em geral, ela é de alguma forma facilmente posta em xeque. Facilmente. Facilmente posta em xeque. O que não implica, necessariamente, que o fato de você pô-la em xeque no plano racional, que a pessoa vai perder a fé. Sim, sim. Afinal, a fé é o contrário disso que você está propondo. Fé é acreditar ainda que você não saiba. Na verdade, é basicamente isso. Por isso que muitos cristãos dizem e têm dito ao longo da história de que fé é uma questão de graça. Vamos chegar aqui e vamos falar por que eu estou trazendo esse vídeo. Primeiro porque é um vídeo mais light, um pouco de reflexão. E muita gente pode pensar, pô, mas não tem nada a ver com política, né? E tem sim, tem muito a ver com política porque, primeiro, uma das estruturas de Estado racional, Estado laico, é justamente nesse sentido, né? A gente poder discutir sobre diferentes ideias com a mente aberta e também com a capacidade de compreender que o outro pode estar correto em determinados assuntos, né? A gente não pode ser dono da verdade de forma exclusiva, né? Não podemos ser donos da verdade. Então a gente, dentro da política, do campo político, a gente precisa interpretar com que o outro tenha boas ideias, sempre acreditar na boa fé do próximo que tem discursar sobre um determinado assunto, né? Existem muitos absurdos, a gente sabe, a nossa política é muito pobre de conhecimento, mas independente disso, a gente sempre tem que estar aberto a ouvir essas determinadas coisas. E essas capacidades de reflexões que a filosofia nos traz, né, esse tipo de conversa que eles trouxeram mesmo, falando sobre debates, e aí eu vou entrar na parte de debates políticos, que eu acho um absurdo, um show da pior espécie, porque no final das contas, tudo o que foi dito nesse vídeo, por mim, por eles também, de uma forma reflexiva você consegue compreender isso que eles acabaram falando na conversa, é que você vai ter um circo e muitas das vezes aquela discussão que deveria ser em prol dos projetos, né? E isso é muito importante quando você vai escolher um político que te apresente projetos para a melhoria da sua sociedade, né? Seja da sua cidade, do seu estado ou do país como um todo. E acaba virando uma briga, um deles começa a falar mal de geralmente o que começa é aquele que tem a incapacidade de argumentar sobre os fatos apresentados, porque ele não detém conhecimento nenhum, não se importa em ter conhecimento, ele simplesmente quer estar lá para discordar de você, né? E tentar te fazer desmerecer e te denegrir de alguma forma, de forma pública. Infelizmente, a política brasileira, eu digo brasileira porque é a experiência que eu tenho, né? Infelizmente, a política brasileira que a gente tem é isso, né? É essa capacidade essa necessidade de querer denegrir o próximo, em vez de simplesmente se ater aos fatos e tentar discutir os fatos para uma melhoria de bem comum. O problema é que a política no Brasil se tornou um palco de narcisistas, né? Os políticos gostam da atenção e gostam de ter a razão, independente se eles têm a razão ou não, porque a razão é um subproduto do fato. Pelo menos eu gosto de dizer que é isso, porque o fato ele
ele não pode ser ignorado, independente de como você pensa, ele está lá, né? E se você acha que você está certo e o fato disso que você está errado, você está errado e pronto, acabou. Bom, é isso para esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se curte política, já se inscreve e compartilha também. É isso, tamo junto, brigadão.